Fala, moçada, beleza? Então, seguindo aqui a trigonometria do círculo, nós falamos do seno, do cosseno semana passada. Essa semana nós vamos falar da tangente, tá? A aula de hoje, não só tangente na semana, mas vamos falar da tangente. Na aula de hoje, tangente no ciclo trigonométrico. Quais são os arcos importantes para a gente saber a tangente, tá? Acompanhem, acho que vocês vão gostar bastante. Então agora, 5 tangente de um arco, tá? Então, pequena revisãozinha, triângulo, retângulo, tá? Esse aqui é um dos catetos, esse aqui é outro cateto, esse aqui é a hipotenusa. Vou chamar esse cateto 1, cateto 2. Esse aqui, o ângulo alfa, tá? A gente falou que seno de alfa é o quê? Cateto separado, seno, cateto separado sobre hipotenusa. Então, C1 sobre H. Cosseno alfa, cateto colado no alfa sobre hipotenusa. Então, C2 sobre H. E agora nós vamos falar da tangente de alfa. A tangente de alfa é o quê? É o cateto separado sobre o cateto colado. Tá? Tangente alfa é seco, seno sobre cosseno. Ou separado sobre colado. Então, é C1 sobre C2. Tá bom? Bom, então a tangente de um ângulo, ela é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou cateto separado sobre o cateto colado, certo? Bom, aí quando a gente veio para o ciclo trigonométrico, a gente falou que o seno e o cosseno de um ângulo, tá? Então, um ângulo aqui, vamos dizer esse ângulo aqui, o seno e o cosseno a gente podia medir diretamente na circunferência aqui, né? Então, esse daqui era o seno desse ângulo alfa, desse ângulo central alfa, e essa medida aqui era o cosseno do ângulo central alfa, tá? Ou do arco, né? Do arco aqui, o arco alfa, né? Tá? O arco, lembra que o arco é a medida do comprimento. O arco é medida em radiano, ou seja, quantas vezes o raio. Então, uma vez o raio, duas vezes o raio, três vezes o raio, 3,14 vezes o raio, ou seja, π vezes o raio, π radianos, né? Então, a gente tinha o arco aqui 0, aqui era o π sobre 2, aqui era o π, aqui era o 3π sobre 2, e aqui coincidia com o 2π radianos, né? Como no ciclo trigonométrico o raio é 1, então a gente não precisa escrever radianos, porque o raio é 1. Então é 2π. O raio é 1. 1 o quê? 1 centímetro. Então qual que é o arco? 2π centímetros. Né? Ou π sobre 2 centímetros, ou π centímetros. Se aqui for 1 centímetro. Se aqui for 1 metro, vai ser o quê? Π sobre 2 metros, ou π metros, né? Porque o raio é 1, né? Então a gente nem põe unidade, porque é o quê? Uma unidade. Qual unidade o quê? Qual unidade? Unidade, uma unidade de comprimento. Então é 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 0 e assim por diante. Beleza? Tá. Então, como no ciclo trigonométrico o raio era 1, o seno a gente podia medir direto aqui e o cosseno direto aqui. E agora nós vamos ver o seguinte, e a tangente no ciclo trigonométrico? Como é que eu meço a tangente no ciclo trigonométrico? É essa medida ou essa medida? Não, essa medida é 1. Né? Então, o seno é essa sobre 1, ou seja, é essa medida. O cosseno é essa sobre essa, só que essa é 1, então fica só essa. Mas a tangente é essa sobre essa. E como é que, bom, essa sobre essa não é, essa daqui não é 1, né? Como é que eu meço a tangente direto no ciclo trigonométrico? Eu utilizo esse eixo auxiliar. E esse daqui é que vai ser o eixo da tangente, né? Esse daqui, ó, é o eixo do seno, né? Sem sono tá em pé. E esse daqui é o eixo do cosseno. Com sono tá deitado, né? E o da tangente é esse eixo auxiliar aqui, ó. Esse eixo é paralelo ao eixo y, tá? Que esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x, né? Tá? Então, ele é paralela ao eixo y, aqui tangente
no x igual a 1, né? Porque aqui é o 0, 1, 2, 3, né? Lembra que tem medidas, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então é esse eixo aqui. E a tangente, para calcular a tangente, você vai fazer o raio, né? Você vai fazer o ângulo aqui. Daí essa semi-reta aqui que a gente faz para fazer o ângulo, você prolonga ela até ela encontrar o eixo da tangente. E a tangente vai ser essa medida daqui até aqui. Essa aqui é a tangente de alfa. Isso aqui é a tangente alfa. Aí você fica curioso, fala, mas como é que a tangente vai ser essa daqui? Porque a tangente, ela é o quê? O cateto separado sobre o cateto colado, né? Então, veja só, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo que vai até o eixo da tangente, tá? Ele é um triângulo semelhante a esse triângulo aqui, ó. Certo? Então, se eu pegar essa medida e dividir por essa, vai dar o valor da tangente. Se eu pegar essa medida aqui e dividir por essa, também vai dar o valor da tangente, porque os triângulos são semelhantes. A tangente é uma razão entre lados. Quando nós estamos falando do mesmo ângulo, então essa razão ela é sempre constante, qualquer que seja o tamanho do triângulo. Eu posso fazer um triângulo assim, ó, desse tamanhão assim, ó. Se eu pegar essa medida e dividir por essa, vai ser igual a essa dividido por essa, que vai ser igual a essa dividido por essa. Tá? Isso é triângulo semelhante. Agora, no ciclo trigonométrico, por que essa medida aqui eu digo que é a tangente? Porque essa medida aqui sobre essa daqui é que é a tangente do ângulo alfa, é ou não é? Só que qual que é essa medida aqui, daqui até aqui? É 1, entendeu? Então a tangente de alfa ali vai ser o quê? Vai ser essa medida aqui, que eu estou chamando de tangente alfa, vai ficar tangente alfa mesmo, sobre 1, ó, porque essa daqui, o raio é 1. Ó. Então por isso que a tangente de alfa a gente mede diretamente aqui no desenho, no ciclo trigonométrico. Quando eu resolvo os problemas, se você vê aí eu resolvendo os problemas aí da lista de exercício ali do Google Drive, tá? Você vai ver ali, tem lista de exercícios ali. E os problemas de tangente, eu sempre faço assim, ó. Eu faço um ciclo trigonométrico e faço um eixo aqui, ó. E daí eu meço a tangente aqui, ó. Por quê? Porque a gente vê a tangente diretamente no desenho aqui, ó. Certo? Bom, para cima do eixo X, a tangente ela é positiva. Para baixo do eixo X, a tangente ela é negativa, tá? Então, quando eu pego o ângulo aqui, ó, e vou aumentando, ó, o tangente de zero é o que? É zero, né? Porque tá aqui, ó. Ela vai diminuindo, diminuindo até zero, né? Então, ó, à medida que vai aumentando, tangente positiva, aí vai aumentando o ângulo positivo, mais positivo, maior ainda, a tangente maior ainda. A tangente, ela é maior, ela pode ser maior que 1. A tangente, ela vai do menos infinito até o mais infinito. Ela pode ter qualquer tamanho. O seno e o cosseno, não. O seno e o cosseno vai até do 1 até o menos 1. Do 1 até o menos 1, né? O cosseno 1, cosseno menos 1. Cosseno 1, né? Mas a tangente, não. A tangente, ela pode ser qualquer valor. Ó. Ela vai aumentando, 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 aumentando. E vai aumentando, certo? Beleza? Bom, quando o ângulo ele está no segundo quadrante, o que eu faço? Como é que eu vou medir a tangente se ele está no segundo quadrante? Ele não encosta lá. Daí eu puxo ele aqui para trás, ó, e daí ele vai encostar aqui. Então, no segundo quadrante, quando o ângulo é do segundo quadrante, a gente prolonga ele para trás, ó. E daí a tangente vai ser isso aqui, ó. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de beta, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo beta. Então, essa daqui vai ser o quê? A tangente de beta, ó. Aqui. E a tangente de beta é negativa. Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, ó, no segundo quadrante, a tangente vai ser o quê? Negativa. Tá? No segundo quadrante, a tangente... o ângulo, a gente tá vendo aqui, né? Esse arco daqui até aqui, certo? Só que a gente prolonga essa semi-reta agora para trás, ó, e daí ela vai determinar aqui o tamanho da tangente. Tá? É interessante isso. No terceiro quadrante eu faço o quê? Eu faço que nem no segundo quadrante, eu prolongo e daí eu obtenho positivo. E no quarto quadrante não precisa prolongar, só aumenta aqui e deve estar aqui, ó. Entendeu? Então a tangente ela vai ser sempre medida nesse eixo. No primeiro quadrante a tangente vai ser o quê? Positiva. Tá? No primeiro quadrante a tangente vai ser positiva, porque ela vai estar para cá, ó, né? Vai dar para cá. Certo? No segundo quadrante, a tangente vai ser negativa, porque ela vai vir para cá. Ó.
O ângulo, ele tá aqui, o arco é esse aqui, ó. O arco é esse aqui, né? Vamos colocar o beta aqui, ó. O arco vai ser esse aqui, ó. O arco é tudo isso aqui, ó. Só que a tangente dele vai ser medida nesse eixo aqui, ó. Então, prolonga, vem pra cá. Ah, daí você pode falar, mas eu não gosto assim desse prolongar, não dá para colocar esse eixo aqui. Bom, daí vai ser chuncho, né? Daí você vai falar, se eu colocar o eixo aqui, daí quando é medido nesse eixo, daí é negativo, quando é medido nesse eixo é positivo. Aí quando vem aqui para baixo aqui, daí vai ser, como esse eixo é negativo, então menos com menos vai dar mais. É muita enrolação. É melhor você ter um eixo só, e daí a medida positiva vai ser aqui, você faz um ângulo, qualquer ângulo. Vou fazer um ângulo aqui, ó. Qual que é a tangente desse ângulo aqui? Qual que é a tangente desse arco aqui? Daí você prolonga aqui, essa medida, ponto. E qual que é a tangente desse arco aqui, né? Desse arco todo até aqui, vamos chamar de gama. Aí você prolonga, vai dar uma... Então a tangente é tudo isso aqui, ó. Tangente de gama, né? Eu acho que é gama. Certo? É assim que faz. Certo? A tangente é aqui. Você desenha o eixo e daí vai vendo lá. Certo? Vai vendo lá. Certo? É assim que a gente faz. A tangente é o cateto oposto ou cateto separado sobre tem gente que lembra um macete assim, ó. É cateto oposto, né? E o cateto adjacente. Adjacente quer dizer colado. E oposto quer dizer separado. E daí fala, a tangente, então, do ângulo θ vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, coca. Né? Coca. De Coca-Cola, não de cocaína, né? De Coca-Cola, certo? Bom, tangente, certo? Não é droga. Bom, sabia que Coca-Cola era xarope? Coca-Cola era vendida na farmácia. É engraçado. Tá bom. Tá? Então seria isso aqui, ó. Tangente de gama seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou cateto separado sobre seco. Beleza? É assim que a gente faz para medir a tangente aqui de um ângulo diretamente no ciclo trigonométrico, tá? E é claro, não acaba, né? O ângulo, o arco, ele pode ser o quê? Uma volta, duas voltas e mais um pouco. É a mesma coisa de ser só aqui. Lembra dos arcos côngruos, tá? O seno, o cosseno, a tangente, cotangente, secante, as outras funções que a gente vai ver depois, todas elas desse arco aqui é a mesma coisa de voltas completas até aqui, né? Que a gente coloca assim, o ângulo alfa mais K vezes voltas completas, né? Tá? Então, esse aqui são os arcos côngruos, tá? Côngruos. Beleza? Tá? Então, o seno, cosseno e a tangente é a mesma coisa, né? Tangente de 1.500 ou 1.500 são 4 voltas, 360, 720, 1.080, 1.440. 1.500 é mais 60. 1.440 60 aqui, ó. Aí vai. Então, a tangente de 1.500 graus é igual a tangente de 60 graus. Tá? Bom, a gente vai ver, já vai entrar nisso aqui. Agora vamos concluir aqui o assunto aqui falando do sinal, tá? Então, arco do primeiro e do terceiro quadrante, ó, o alfa aqui, ou o alfa sendo esse aqui, né? Alfa 1, alfa e alfa 1, a tangente aqui vai ser o quê? Positivo, tá? Então, é primeiro quadrante ou terceiro quadrante, ó. A tangente do primeiro ou terceiro quadrante é positivo, tá? É aqui, ó. O arco é essa medida aqui, né? O arco é essa aqui, ou essa medida aqui, né? O arco aqui, ó. Tá? Essa medida aqui, ó. Tá? Então, do primeiro quadrante, a tangente é positiva. No terceiro quadrante, você prolonga, a tangente também é positiva. Tá certo? Até posso colocar aqui uma informação aqui, ó. Eu chamei esse aqui de alfa, né? E esse daqui de alfa 1, né? Eu posso dizer que alfa 1, sabe quanto é alfa 1? É alfa mais 180 graus, ó. Ó, esse aqui é alfa. Esse aqui é alfa.
Esse aqui é o ângulo alfa. Então, alfa 1 vai ser o quê? 180 mais alfa, tá vendo? Quer dizer que a tangente do alfa é igual a tangente do alfa mais 180. Olha só que interessante. Tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais 180. Tá? Essa é uma coisa importante aqui para a gente já começar a refletir. Tá? E no segundo quadrante? Então, aqui no segundo quadrante e no quarto quadrante. Tá? No segundo quadrante e no quarto quadrante, tá? A tangente ela é o quê? Negativa, né? Aqui deu positiva e aqui deu negativo. Tá? Ó, no segundo quadrante, então esse aqui é o alfa. Isso aqui é o alfa. Tá? E no quarto quadrante, então no quarto quadrante eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é o alfa 1, ó. Alfa 1. Aqui, ó. Veja que o alfa 1 aqui continua sendo exatamente essa mesma forma. Alfa mais 180, vai aqui, ó. Alfa mais 180. Continua a mesma coisa, tá vendo? A tangente do alfa e do alfa mais 180 é a mesma coisa, porque aqui, ó, tangente negativa, tá? Esse aqui, ó. Tá? Eu posso dizer que um é esse arco aqui, né? O alfa 1 é esse arco todo aqui. E o alfa é esse arco aqui, ó. O arco, lembra que o arco é o tamanho do arco ali, tá? Então, no segundo e no quarto quadrante, a tangente, ela é o quê? Ela é negativa, né? E daí, isso daqui, quando você começa a falar de arcos, ângulos maiores, aí escapa um pouco disso aqui, porque daí você fala, pô, mas se a trigonometria era do triângulo, como é que eu posso enxergar a trigonometria nisso aqui? Na verdade, porque, ó, continua aparecendo o triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo retângulo continua aparecendo aqui, tá vendo? Só que acontece que agora, que como o triângulo não tá para esse lado aqui, ó, porque para esse lado, esse cateto é positivo, esse cateto é positivo. Só que para esse lado, esse cateto aqui, como está para cima, é positivo, mas esse aqui é negativo. E daí você faria tangente desse sobre esse, daí mais dividido por menos dá menos. Entendeu? Então você pode refletir desse jeito. Ó. No terceiro quadrante, o triângulo está aqui. Ó. No terceiro quadrante, esse daqui é negativo, esse cateto aqui é negativo, esse cateto é negativo. Aí a tangente menos dividido por menos dá mais. Entendeu? Você pode pensar desse jeito. É muito importante entender isso aqui, tá? É muito importante visualizar o seguinte, a matemática ela é estruturada em cima de alguma lógica, alguma história. Vem cá, pô, olha só, pode ser assim, vamos fazer assim, e se a gente fizer isso tal? Aí eles vêm, aí eles começam a fazer um monte de cálculo e falam, pô, dá certo, então vamos criar essa teoria. A teoria do quê? Da trigonometria no ciclo trigonométrico. Pronto, aí a estrutura, daí vai ter um monte de macaquinho, assim, um monte de papagaio igual eu, que fica repetindo. Olha, é assim e tal, funciona assim. Daí eu fico tentando o quê? Ensinar para vocês a lógica disso tal. Daí prolonga, aqui dá positivo. Aí quando é no terceiro quadrante, prolonga para trás. Aí aqui vai ser positivo tal. Aí a gente entende. É assim que progride. É assim que é o estudo, tá? Eu estou ensinando o básico. Eu estou ensinando o básico. Você vai aprender esse básico, você vai entrar na faculdade, você vai aprender isso aqui de uma forma muito mais avançada, muito mais aprofundada. Certo? E o aprofundamento disso aqui leva a muito mais coisas. Aí você vai projetar prédios, você vai projetar pontes, você vai criar máquinas voadoras e um monte de coisa utilizando essa teoria, entendeu? Mas o básico é isso aqui que a gente tem que entender, tá? Então, no primeiro quadrante a tangente é positiva e no terceiro quadrante prolonga para trás, porque o eixo continua ali, esse é o eixo da tangente, o eixo tangente prolonga para trás e vai dar positivo. No segundo e no quarto quadrante, então no segundo quadrante é que prolonga para trás, daí vai dar negativo. No quarto quadrante você não prolonga para trás, porque o arco está aqui, né? Então prolonga para frente vai dar negativo. Tá vendo? Então no segundo e no quarto quadrante é negativo, tá? Se você pensar no termos do triângulo aqui, ó, esse daqui é negativo, esse cateto aqui é positivo. Esse cateto é positivo, esse cateto é positivo, esse cateto é negativo, esse cateto é positivo. Você pode pensar assim, tá? Então, cateto negativo, cateto negativo, cateto negativo, cateto positivo, tá? Eu gosto muito de resolver problemas quando caem ângulos grandes assim e tal. Eu acho eu gosto de achar a tangente utilizando o teorema de Pitágoras, porque o triângulo retângulo está aqui. O triângulo retângulo está aqui,
Tá? Se você entender o cateto para a esquerda aqui como sendo negativo, o cateto para baixo negativo, o cateto para cima positivo, o cateto para a direita positivo, pronto. Tá aqui, voltou a aparecer o triângulo, certo? Só que tem um detalhe a mais que eu vou falar agora na próxima folha. Então, olha só, quem assistiu só até ali e não vai assistir mais, vai perder uma parte muito importante aqui, que é o quê? Que é os valores importantes da tangente, porque, pelo que eu expliquei anteriormente, você fala, tangente é fácil, mas tem valores de ângulos, tem ângulos que não tem valor de tangente. Você fala, como que não? Não tem? Não tem. Como assim não tem? Todo ângulo tem tangente. Se todo ângulo tem seno, tem cosseno, então todo ângulo tem tangente. Não, não é verdade. Não é verdade. Ele fala, como não? Olha só. Vamos fazer aqui uma animação aqui, ó. Para esse ângulo, a tangente é esse. Para esse ângulo, a tangente é esse. Para esse ângulo, a tangente é esse. Para esse ângulo, a tangente vai ser lá em cima, a tangente é esse. E para esse ângulo aqui, quando for 90 graus, quando for π sobre 2, onde é que esse ângulo aqui, né, para o ângulo de 90 graus, onde é que vai encostar nesse eixo? Nunca. Tá vendo? Tangente de 90 graus não existe. Tá? Tangente de π sobre 2, a gente faz o E cortado assim, ó. Isso aqui significa não existe. É muito importante, a gente tem que lembrar disso aqui. Então, tangente desse ângulo aqui é isso aqui, né? Vamos ver. Tangente desse ângulo é tudo isso aqui. Tangente é esse aqui, é esse aqui. Tangente esse é esse. Tangente desse é esse. Tangente aqui, qual que é? É isso aqui, ó. E tangente bem aqui, ó, quase no zero, qual que é? É quase zero. E tangente de zero? Tangente de zero é zero. Então, tangente de zero é igual a zero. Tá? Ó, tangente de 0 é 0. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180. Né? Tangente aqui, o que que é? Ó, tangente aqui, o que que é? É negativo. Né? Vamos fazer aqui, o negativo vamos fazer aqui. Ó. Aí, tangente desse arco aqui, quanto é que é? É esse aqui. Ó. Tangente desse arco aqui, qual que é? É esse aqui. Ó. Tá? É negativo, desse lado é negativo, certo? Só que ele está em módulo, em tamanho, ele está cada vez menor, só que ele é negativo. Tangente aqui, qual que é? Tangente aqui é esse aqui, ó. E tangente aqui quase no 180, então vai ser quase no zero, só que negativo. Então, tangente de 180 graus é zero. Então, tangente de 180 graus é igual a zero. Ou tangente de π, né? Tangente de π é igual a zero, certo? Ó. Beleza? Tá vendo? Negativo. E o tangente aqui um pouquinho mais que 90, olha. Olha só, essa parte é interessante, hein? Tangente um pouquinho mais que 90, por exemplo, 91 graus. Tangente de 91 graus. Vai ser quanto? Vai ser, vai ser muito grande, vai ser muito negativo. Vai ser o quê? Menos, vou colocar aqui, ó, menos 1000. Entendeu? Porque é negativo, só que é muito grande, ó. Então, imagine tangente de 90,000001 graus. Olha lá, quase 90 graus. Isso aqui vai ser o quê? Menos infinito. Ó, essa aqui é muito interessante. Estava fora da folha, né? Que droga, mas tudo bem, vamos lá. Tá vendo? Então, tangente de 90,0001, ou seja, quase 90 aqui, quase 90 aqui. Então, ele quase que não vai encostar, mas ele vai encostar, mas vai encostar lá no menos infinito. Tá vendo? Tem gente que gosta de dizer assim, ó, tangente de 90 é infinito. Não, não é no infinito. Tangente de 89,9999999 graus, esse é mais infinito. Porque tá quase no 90, então vai encostar, vai encontrar, essas duas vão se encontrar lá no infinito, lá na caixa prego, lá no infinito. Certo? Só que, ó, quase 90. Tangente de 90 não existe. Mas tangente de quase 90 é mais infinito. E tangente de um pouquinho mais que 90 é menos infinito. Por quê? Porque daí vai encostar aqui lá no menos infinito. Tá? Essas aqui vão tangenciar lá no menos infinito. Olha o que eu estava fazendo aqui, né? Na verdade, a gente já vai fazendo uma curvinha, porque na verdade vai reto, assim, ó. Vai reto, vai encostar quando? Vai encostar lá no menos infinito. Vai cruzar? Vai. Mas vai cruzar lá no menos infinito. Então, tangente de um pouco mais de 90 é menos infinito. Tangente de um pouco menos de 90 é mais infinito. E tangente de 90 não existe. Certo?
Mas também não ocorre só nesse aqui. Ocorre aqui também, ó. Quer ver, ó? Aqui no 270, ó. Ou do 3π sobre 2, né? Aqui, ó. Quando o ângulo for 3π sobre 2, vai encostar quando? Nunca. Isso aqui vão ser paralelas, e retas paralelas não se cruzam. Então, isso aqui nunca vai cruzar. Quer dizer que tangente de 3π sobre 2 é o quê? Não existe. Certo? Tangente de 2π é o quê? É zero, porque daí chegou aqui, ó. Né? Tá vendo? Ó. Vai chegando. Tangente de 2π, zero. Tá vendo? São arcos muito importantes que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Ó. Aí tangente de quase 270 vai ser o quê? Mais, né? Então aqui, ó. Tangente de 269,9999999 graus. É o que? É mais infinito. Tá? Tangente de 270,000000001 graus. É o que? É menos infinito. Aqui, ó. Tá? Tá aqui um pouquinho mais de 270, vai encostar lá no menos infinito. Tá? Então, cuidado, hein? Tangente de 90 não existe. Tangente de 270 não existe. Mas tangente de 90,0001, ou seja, uma aproximação do 90 positivo, né? Maior, né? Maior que 90. É o quê? Menos infinito. Agora, aproximando de 90 pelo... né? Sendo menor que 90, vai ser mais infinito. 270 aqui, aproximando pelo lado menor que 270, vai ser mais infinito, certo? É muito importante saber isso aqui. Isso aqui é limite, hein? Quem estuda um pouquinho mais avançado em um cálculo, alguma coisa, isso aqui é limite, ó. É o limite, tá? Então é muito importante lembrar disso aqui. 180, zero. T0, zero. 270, zero. Ou seja, sempre que a tangente cair relacionada ao π sobre 2, não existe. Ó, o π sobre 2 não existe, né? 1π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, não, 4π sobre 2 é 2π, né? 4π sobre 2 é 2π. Tangente de 2π existe. Tangente de 2π é o quê? É zero. Tangente de 2π é zero. Mas quando for ímpar, 1π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 1553π sobre 2. Não existe. Não existe, tá? Isso aqui vai ficar claro quando a gente vê lá gráfico de função. Não é hoje, mas a gente vai ver gráfico de função, tá? Agora tem outros valores importantes da tangente, tá? A gente viu lá aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, né? Dos ângulos de 30, 60 e 90 graus. Oh, 30, 60 e 90 graus. É tudo errado, brincadeira, né? O cara não pensa, vai fazendo as coisas no automático. 30, 45 e 60, tá? Então aqui é o quê? É raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 1 sobre 2. Certo? Bom, aí a tangente, qual que é a tangente? Esse daqui é tangente de 45, ó, é uma tangente muito importante, tá? Quando faz exatamente 45, ó. Isso aqui é um quadrado. É um quadrado. 45 graus. Qual é a tangente de 45 graus? Se isso aqui é um quadrado, 45 graus é aqui, é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado vai bater bem aqui, ó. Então o lado do quadrado é a tangente, ó, 1. Tangente de 45 é 1. E tangente de 30, bom, se eu pegar esse 90 aqui, dividir em 3 partes iguais, tangente de 30 é esse aqui, ó. Tangente de 30 é menor do que 1. E tangente de 60? Tangente de 60 é maior do que 1. Aí eu sempre ficava em dúvida, calma aí, mas tangente de 30 ou tangente de 60 é raiz de 3 sobre 3, ó, porque tangente de 60, né, é raiz de 3. Se você pegar esse aqui sobre esse aqui, ó, esquece o 2, ó, raiz de 3, ó. E esse daqui vai dar 1 sobre raiz de 3, só que 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3. Então eu lembrava o seguinte, para eu lembrar a tangente de 30 e de 60, eu lembrava do desenho.
Tangente de 60 é maior do que 1. O que é maior do que 1? Raiz de 3. E tangente de 30 é menor do que 1. Então é raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 3 é 1,7. 1,72, 1,7. 1,7. Se fosse 1,8 seria 0,6. Então é um pouco mais, né? É um 0,60 alguma coisa. Tá? Então, raiz de 3 sobre 3 é tangente de 30. Ó, 30. E aqui o de 60, né? Tudo isso aqui é de 60. 60 graus. Então, tangente, esses aqui são importantes. Por que são importantes? Veja só esse exemplo aqui, ó. Determine a tangente de 1845. Pô, 1845 é o quê? Então, eu vou tirar as voltas completas, né? Vou tirar as voltas completas, ó. 1845 graus é o quê? É 360 mais 360 dá 720. Mais 360 dá 1080. Mais 360 dá 1440. Mais 360 dá 1080. Dá 1080. 1800. 1080 não, 1800. 1080 é isso aqui, ó. 360, 720, 1080. Mais 360, 1440. Mais 360, 1800. Mais 45. Então, veja, tangente de 1845 é o quê? É 1, 2, 3, 4, 5 voltas e até aqui o 45. Qual é a tangente? Então, tangente de 1845 é igual a tangente de 45 graus. E tangente de 45 graus é o quê? É 1. Tá vendo? E esse daqui, 25π sobre 3, bom, o que é o π sobre 3? Então, se eu pegar o π, né, π é aqui, ó, π. Aí eu vou dividir π em 3, então vai ser 60, 60 e 60. 180 dividido por 3. Se eu puxar para cá e puxar para cá, começaram a fazer barulho lá fora. Vocês estão ouvindo uma pancadaria? Acho que foi isso aí que me assustou no outro vídeo. Ó, então aqui, ó, se eu pegar a volta toda e dividir em 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é o π sobre 3, ó. Π sobre 3, ó. Π é meia volta, né? Π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Aí aqui, 4π sobre 3, aqui 5π sobre 3 e aqui 6π sobre 3. Só que 6π sobre 3 é a mesma coisa que 2π, é a volta completa, certo? E 25π sobre 3. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. 25π sobre 3 é o quê? 6π sobre 3, que é uma volta completa. Mais 6π sobre 3, que é mais uma volta completa. Mais 6π sobre 3, que é mais uma volta completa. Então, até agora deu o quê? 18, né? 6, 12, 18. 18π sobre 3. Mais 6π sobre 3, que é mais uma volta completa. Então, aqui deu 6 vezes 4, 24π sobre 3. Mais π sobre 3, ó. Então, a tangente de 25π sobre 3 é o quê? É 6π sobre 3, 12π sobre 3, 18π sobre 3, 24π sobre 3 e 6π sobre 3, 25π sobre 3, que cai aqui, ó. Ou seja, a tangente de 25π sobre 3 é igual à tangente de π sobre 3, porque são 4 voltas completas mais π sobre 3. Só que essas voltas completas aqui, ó, é desnecessário, ó. Essas voltas completas aqui, elas não ajudam. O que ajuda é só onde para. E aonde que parou esse aqui? Aqui parou no 45, e aqui onde é que parou? No π sobre 3. E o que é o π sobre 3? 60 graus. Qual que é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Então, isso daqui vai ser raiz de 3, tá vendo? Entenderam? Então, muito importante isso aqui, hein? Os valores importantes de tangente de x vai ser o quê? O 0, o π sobre 2, que não existe, o π, que é 0, o 3π sobre 2, que não existe, o 2π, que é 0. Mas também os arcos notáveis, ó, tá? Porque a gente vai determinar a tangente, a gente vai usar muito isso daqui, ó. Certo? O que são esses arcos aqui? O que é o 1845? O que é o 25π sobre 3? São arcos côngruos. São os arcos côngruos, são aqueles arcos que param no mesmo lugar. Tá? E a tangente dos arcos côngruos são iguais. Ó.
Beleza? Não são iguais em si, né? Não esse com esse, mas ó, a tangente de 1845 é igual a tangente de 45, ou seja, o 1845 é um arco côngruo do arco 45. Então a tangente deles é igual. Tá? A tangente do 25π sobre 3 é igual a tangente do π sobre 3. Por quê? Porque o 25π sobre 3 e o π sobre 3 são arcos côngruos. Então a tangente deles é igual. Beleza? É importantíssimo saber isso aqui. Isso aqui cai que nem chuva. Cai que nem chuva. Né? Aí você fala, mas no Nordeste não cai. É, no Nordeste não, mas dependendo de onde for, cai bastante, né? Então, cai igual chuva, cai bastante, certo? Isso aqui cai bastante. Tem que saber. Nos próximos assuntos, vocês vão ver que a gente vai falar muito disso aqui, tá bom? Vamos lá, próxima folha. Olha lá, simetria no estudo da tangente. Então, o que vem a ser essa simetria no estudo da tangente? Porque quando você sabe a tangente de um arco, você sabe pelo menos 4 outras tangentes. Pelo menos. Por exemplo, vamos dizer esse arco aqui, ó. Tá? Esse arco aqui eu vou chamar do arco alfa. Arco X, tá? O arco X. Estou falando do arco porque eu estou falando desse aqui, ó. Tá? Desse arco daqui até aqui. Então, esse aqui é o que? É tangente de X aqui, ó. Correto? Bom, a gente sabe que para cá a gente mede o arco positivo e para cá a gente mede o arco negativo. Certo? Então, se eu tiver aqui o arco menos X, ó, se eu tiver aqui o arco menos X, então aqui eu vou ter o quê? A tangente de menos X. E se eu reparar, o tamanho em módulo daqui até aqui, ó, é o mesmo tamanho daqui até aqui. Tá? Isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Tá? Eu vou pegar ângulos de todos os quadrantes e vou colocar em função do arco no primeiro quadrante. Então, esse daqui vai ser o quê? Esse aqui é a tangente de x. Então, eu posso dizer que tangente, entre parênteses que a gente põe aqui, tangente de menos x vai ser o quê? Vai ser menos tangente de x, ó, porque essa medida aqui é do mesmo tamanho dessa, só que essa é positiva e essa é negativa. Então, essa daqui vai ser menos essa daqui, ó. Então, eu peguei um arco do quarto quadrante, um arco negativo, e coloquei em função do arco no primeiro quadrante, que é a tangente de x. Tá? Só que eu posso colocar vários outros ângulos, tá? Várias outras tangentes relacionadas a esse ângulo. Por exemplo, esse daqui, o que é? Esse daqui é o arco é o π menos x, ó. É o π, aí menos x, né? Menos x é para lá, né? É para cá, né? Vamos para cá, menos x, o π menos x. Qual que é a tangente do π menos x? É esse tamanho aqui, que é a mesma coisa que tangente do menos x. Então, a tangente do π menos x é igual a tangente de menos x. Lembra que o π, né? A tangente, quando tem um π a mais, é a mesma coisa de só o arco. Tá? A tangente ela se repete a cada 180 graus. Então, ó, a tangente desse aqui mais 180 graus, ou na verdade menos 180 graus, vai dar o mesmo valor. Ou mais 180 graus vai dar o mesmo valor da tangente. Então, isso daqui, ó, tangente de π menos x, também é menos tangente x. Tá? Para cá também, ó. Para cá também, né? É que tá nessa mesma direção aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o quê?
Esse é o arco π mais x. Tá? Essa abertura aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. A mesma abertura. Tá? Então aqui é π mais x. Então tangente de π mais x. Tangente de π mais x. Vai dar o quê? Tangente de π mais x é a mesma tangente de x. Tá entendendo? Certo? Então, ó, tangente de π mais x também é tangente de x. Isso que é simetria. Isso daqui é tudo redução ao primeiro quadrante. Tá? Tudo é redução ao primeiro quadrante. Tá? Aqui, porém, tem uma questão que não é como o seno e o cosseno, né? O seno e o cosseno, a gente tinha aqui o triângulo aqui, né? Então, a gente podia fazer esse mesmo triângulo aqui, ó, né, para cá. E daí a gente dizia que o seno, né, ou melhor, o seno virava cosseno e o cosseno virava seno. Mas aqui, com a tangente, tem a ver a cotangente, mas a cotangente a gente vai ver posteriormente, tá? Agora, por exemplo, se eu fizer aqui, esse daqui vai ser o quê? Vai ser o π sobre 2 menos x. A tangente de π sobre 2 menos x tem a ver com a tangente de x? Tem posteriormente quando a gente vê a cotangente, mas aqui só com a tangente x eu não posso dizer que é, tá? Não por enquanto. Posteriormente, quando a gente for falar da cotangente, a gente vai perceber que tem relação sim, tá? Mas isso é posteriormente. Então vamos colocar todos os ângulos. Então com o x, né? Então aqui pode ser o quê? Aqui pode ser esse ângulo aqui pode ser o 2π menos x, né? 2π menos x, certo? Que mais? Aqui pode ser o menos π menos x, tá? Então aqui pode ser o menos π menos x. Aqui pode ser o menos π mais x. Tá? Então todo ângulo que cair aqui, ó, ela vai ter a mesma medida porque essa simetria, né, é em relação ao eixo y aqui. Na verdade, em relação ao vértice aqui, à origem do plano cartesiano, tá? Ó, do outro lado aqui, esse daqui, tá? Isso aqui chama-se redução ao primeiro quadrante. Agora, esse x aqui, ele não precisa ser um arco pequeno, ele pode ser um arco grande também. Por exemplo, vamos pegar esse arco aqui, ó. Esse arco x aqui. Tá? Eu vou usar o mesmo x para mostrar que é a mesma coisa. Então, esse arco todo aqui, ó. Qual que é a tangente do x aqui? A tangente do x é isso aqui, ó. Essa aqui é tangente x, que é negativo aqui. Tá? Aqui está negativo, certo? Bom, se eu fizer π mais x, vai cair aqui, ó. Esse daqui vai ser quem? π mais x, ó. Então, é π, aí eu somo x. Vem parar aqui, ó. É um x igualzinho esse aqui, vem parar aqui, ó. Então, a tangente de x é igual a tangente de π mais x. Tá vendo? Isso serve para qualquer arco, seja um arco do primeiro quadrante ou seja o arco de qualquer quadrante. Por exemplo, tangente de... Vamos dizer que eu saiba, o problema me dá tangente de 150 graus. Tá? O problema me dá tangente de 150 graus. Isso daqui é a mesma tangente de quê? Eu somo 180 aqui, ó, mais 180, vai dar o quê? 330. É a mesma coisa que tangente de 330. Ou seja, 150 mais 180 graus. É a mesma coisa, tá? Então, no caso, quando eu somo π, a tangente de um ângulo somado π ou somado 180 é igual a tangente só do ângulo, tá? Qualquer que seja ele. Aqui, ó. Menos x, ele vem parar aqui, ó. Né? Ele vem parar aqui, ó, menos x. Aqui é o menos x. Esse daqui agora é o tangente de menos x, ó.
Porque a tangente de x, x é um arco do segundo quadrante. Nesse caso aqui, o x pertence ao segundo quadrante. Tá? Nesse caso aqui, o x pertence ao segundo quadrante. Então, o menos x, ele vai pertencer ao quê? Ao terceiro quadrante. E a tangente do menos x é igual, né, a menos tangente x. Tá vendo? A mesma coisa que tem aqui, ó. Tangente do menos x é igual a menos tangente x. Só que a tangente x é negativa, porque ele é um arco do segundo quadrante. Então, a tangente de menos x vai ser positiva. São sinais contrários. Essa que é a simetria que a gente faz. Tá? A gente vai ter que observar realmente no ciclo trigonométrico, fazer o ciclo trigonométrico, fazer o eixo do lado, desenhar e achar as tangentes ali, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, né? Esse aqui, por exemplo, tangente de 120 graus. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Tá aqui o ciclo trigonométrico, o eixo x e o eixo y, né? O eixo x, o eixo y, certo? Aí eu faço um eixo auxiliar bem aqui, ó. Então, 120 graus é o quê? É 90 mais 30, certo? Aqui, ó. 120 graus aqui, ó. Então, a tangente de 120 graus é isso aqui, ó. Isso aqui é a tangente de 120 graus, certo? Só que esse tangente de 120 tem relação com qual outro ângulo que eu conheço? O ângulo de 60 aqui, ó. Sempre em relação ao eixo x, tá vendo? Esse x aqui, ó, essa medida do ângulo aqui, ó, sempre em relação ao eixo horizontal. Então, aqui, ó, esse 120 graus aqui é 120 graus, ó, tá? Então, 120 para 180 tem o quê? O 60. Então, a tangente dos 120 graus, ela tem a ver com a tangente do ângulo de 60, que no caso vai ser aqui, ó. Isso aqui é a tangente de 60 graus, ó. Tá? Só que a tangente de 120, ela é o quê? Ela é negativa. Então, a tangente de 120 graus é igual a menos tangente de 60 graus. Ó, que essa aqui é a tangente de 60. Aí você fala, mas no desenho não ficou do mesmo tamanho, né? Parece que esse aqui ficou maior, né? É, porque o ciclo tá feio, né? Mas é aqui, né? Vamos dizer aqui. Então, agora ficou mais parecido, um chuncho. Tá? Então, ó, o 60 graus ou 120 é tudo isso aqui, né? O 120 é tudo isso aqui. Então, daqui para cá tem quanto? Tem 60. Então, eu faço o ângulo de 60 aqui, ó. A tangente de 60 é isso aqui. E a tangente de 120 é o quê? É menos tangente de 60. Mas qual que é a tangente de 60? Bom, tangente de 60 a gente viu é maior do que 1, né? Maior que 1, então é raiz de 3. Então, isso aqui vai ser menos raiz de 3. A relação da tangente de 120 tem a ver com a tangente de 60. Tá certo? Agora, olha isso aqui, ó. Determine o valor de tangente de 37π sobre 4. Tá? Aqui está o π. Então, π sobre 4, eu pego o π e divido em 4 partes iguais. Então, π sobre 4 é aqui, ó. Tá? 37π sobre 4 vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8π sobre 4 é uma volta. Então, se eu pego 37 e divido por 8, vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Para 37 sobra 5. Então, a tangente de 37π sobre 4 é a mesma coisa que a tangente de 5π sobre 4. Por quê? Porque eu tirei as voltas completas. São 4 voltas completas. 4 vezes 8, 32π sobre 4 são 4 voltas completas. Eu tiro as voltas completas. 5π sobre 4. Então aqui, ó. π sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5π sobre 4. Aqui, ó. 5π sobre 4. A tangente de 5π sobre 4 é igual ao quê? Aqui, né? É igual a tangente de π sobre 4. Só que a tangente de π sobre 4, o desenho tá feio pra caramba, é 1. Né? A tangente de π sobre 4 é 1. Então, a tangente de 5π sobre 4, que é o que está oposto aqui, também é 1. Então, a tangente de 5π sobre 4 é 1. Ou seja, a tangente de 37π sobre 4 é 1 também. Tá? É fazer o desenho,
Ah, mas meu desenho, eu desenho muito mal. Então treina, treina. Não tem saída, é treino. Beleza? Então isso aí por hoje é só, tá? Pega aqui, entra aqui no Google Drive, dá uma olhada na lista de exercícios ali e vai treinar a lista de exercícios, tá? Comece primeiro com a lista de exercício, depois que a gente estiver bem avançado na trigonometria aqui, depois de uma terceira semana aí você entra lá na lista de exercício extra do Milkemate lá, né? Eu acho que eu nem coloquei ela lá ainda, mas depois eu ponho lá. Tá? Depois vocês fazem. Então comece com essa lista de exercício, dá uma olhada no exercício, vê lá o que tem de tangente e vai fazendo. Se você tem um livro também, né? É sempre bom você ter um livro, tá? Compre um livro no Sebo, no Livraria Nova, aonde que for. Pega um livro aí e vai aprender, vai fazer exercício para treinar isso aqui. Tá bom? Chama mais gente para vir aqui pro curso Mima com a gente, vamos estudar aqui com a gente, tá bom? Curta o vídeo, não esquece, sempre curta o vídeo, isso ajuda o canal, compartilhe, tá? Faz ali os seus comentários, faça suas perguntas ali embaixo, tá? Eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento disso aí, tá bom? Então aqui todas as aulas do segundo ano e vamos que vamos, até amanhã.